Minha gente, antes da gente começar, queria pedir uma coisa. Se você está aí, me escutando de um canto qualquer do Brasil, deixa um recado nos comentários falando da sua cidade e que horas você está vendo esse vídeo aqui. Pra gente saber até onde essa história vai chegar. O que vocês vão ouvir agora se passa no Ceará de 1915, o ano em que o sertão se partiu ao meio. Uma jovem professora, uma caderneta de chamada e um vilarejo tentando sobreviver à pior seca que aquelas terras já tinham visto. Pega um café, se ajeita, apaga a luz se quiser. A gente vai devagar. A carroça veio de Quixadá. Chegou ao vilarejo numa tarde de março, quando ainda havia alguma cor no sertão, um verde cansado, mas verde, e a estrada de terra ainda guardava a memória da última chuva. Otília desceu primeiro a mala, depois ela mesma. O carroceiro não olhou para trás. Bateu no lombo do burro, disse boa sorte que era mais para si do que para ela, e sumiu no fim da curva. Ela ficou sozinha na porta do que chamavam de escola. Uma casa de taipa, telha torta, janela sem vidro. Do lado, um pé de umbuzeiro que já tinha visto tempos melhores. Mais adiante, 11 casas espalhadas como se o vento tivesse semeado. Ao fundo, a serra, 22 anos, normalista formada no Colégio da Imaculada de Fortaleza, recomendação de um padre que nem sabia direito o nome dela. Saiu da casa dos tios na quinta-feira com uma mala, uma caixa de livros e o dinheiro certinho para 3 meses. Otília Bezerra Falcão. Ela disse o nome em voz alta, ali na porta, só para escutar que ainda era aquela pessoa. Dona Cândida abriu a porta antes dela bater. Dona Cândida era cozinheira, faxineira, guardiã e conselheira da escola, cargo que ela tinha inventado sozinha depois que o marido morreu e ninguém mais sabia o que fazer com ela. Entra, menina, a senhora está atrasada. Atrasada? Otília não sabia para quê, mas entrou. Por dentro, a escola era uma sala só. Chão de tijolo batido. 16 bancos, uma lousa de madeira pintada de preto. No canto, a mesa da professora, com uma caneta tinteiro seca e uma caderneta nova de capa marrom, esperando. Otília pôs a mala no chão. Tirou o chale. Sentou-se à mesa. Abriu a caderneta. A primeira página estava em branco. Escreveu o cabeçalho com cuidado, como quem assina diploma. Escola Rural da Serra dos Umbuzeiros. Ano de 1915. Professora Otília Bezerra Falcão. Depois, na linha seguinte, o espaço para os nomes. 14 linhas. 14 meninas que ela ia conhecer na segunda-feira. Naquele momento, a caderneta era só isso. Um caderno novo. Ainda não sabia. Ó, moça, Dona Cândida apareceu com um pires de café. O coronel quer ver a senhora antes da boca da noite. Ele disse antes. Se a senhora demora, é ruim. O coronel? O coronel Cornélio. Dono daqui. Dono da terra, dono da casa, dono da gente. Dona Cândida disse dono da gente, sem ironia nenhuma. Era só a geografia da vida dela. A casa do coronel tinha alpendre, telha de barro boa e uma cerca pintada de branco, como se o branco quisesse lembrar que existia distinção entre a casa dele e o resto. Cornélio era um homem de 50 e poucos. Cabelo grisalho penteado para trás, suspensório, bigode aparado. O tipo de homem que se senta antes de mandar sentar. Professora Otília, ele disse, olhando para a mala dela ainda encostada na perna dela. Seja bem-vinda. Ela agradeceu. Sentou-se na cadeira indicada. Cornélio cruzou as mãos sobre a mesa. Tinha um Cristo de madeira na parede atrás dele, do tamanho de uma criança. A senhora é do Rio, se eu não me engano. De Fortaleza, coronel. Fortaleza, Rio, para mim dá no mesmo. É de fora. Ele sorriu sem alegria. Eu só queria avisar uma coisa antes das aulas começarem. Aqui a gente vive de um jeito, não é o jeito de Fortaleza. As meninas que a senhora vai ensinar são filhas de vaqueiros, de lavradores, de gente que conhece o seu lugar. A senhora está aqui para ensinar a ler, a escrever, a fazer a conta. Não está aqui para ensinar outra coisa. A senhora me entende? Otília entendia.
Entendia há muito tempo, desde a casa dos tios, desde o dia em que a tia leu um dos livros dela e disse que aquilo era coisa de quem não ia casar. Entendo, coronel. Pois então. Ele se levantou. A conversa tinha acabado. A senhora me procura se precisar de alguma coisa. E se não precisar, melhor. Naquela noite, Otília ficou na porta da escola olhando para o céu. O céu de março tinha estrelas demais. Mais estrelas do que ela tinha visto em toda a fortaleza. Um vento morno vinha da serra, trazendo o cheiro de terra quente. Ela pensou nos tios. Pensou na tia dizendo: essa menina não casa nunca. Pensou no padre da Imaculada dizendo: a senhorita tem o dom, precisa servir. Pensou em Fortaleza com suas ruas calçadas, seus bondes, seus colégios. Pensou que em algum lugar estava começando uma história. Não sabia ainda que história era. Minha gente, para entender o que veio depois, a gente precisa entender o que veio antes. Quando a Otília chegou em março, aquele sertão ainda era sertão, duro, mas vivo. Tinha um buzeiro com folha, tinha açude com água, tinha bezerro mamando. O que vinha por aí ninguém esperava. A última chuva tinha caído em fevereiro. Ninguém imaginava que ia demorar mais de um ano para cair outra. A segunda-feira veio com sol. A terça também. A quarta, a mesma coisa. Passaram 5 semanas assim. Um céu limpo, branco, indiferente. No princípio, Otília dava aula como se o tempo fosse um detalhe. As 14 meninas vinham todo dia, 14 cabecinhas penteadas, 14 ardósias, 14 vozes repetindo o alfabeto com sotaque de sertão. Dona Cândida fazia café para elas no intervalo. O pé de um buzeiro do lado de fora ainda dava sombra. Mas depois da 5ª semana, Marlene faltou. Marlene tinha 9 anos. Sardenta, calada, a melhor letra da classe. Na sexta-feira, o banco dela estava vazio. Na segunda também. Dona Cândida explicou. O pai dela foi para Fortaleza com a família. A mãe tá grávida. Não dava mais para esperar chuva. Otília abriu a caderneta. Ao lado do nome de Marlene, escreveu uma palavra só. Partiu. Era a primeira vez que ela escrevia naquele caderno uma coisa que não fosse presença. O açude começou a baixar. No começo ninguém falava. Era uma baixa normal, coisa de sol forte. Depois virou assunto. As mulheres comentavam na venda. Os homens ficavam mais calados. As crianças, que sempre são as primeiras a perceber tudo, passaram a brincar menos perto da água. Em junho, a poeira começou a entrar na escola pela fresta da janela. Otília passava o pano na mesa de manhã e ele já estava sujo de novo ao meio-dia. As meninas não diziam nada sobre a casa delas, mas traziam menos pão na marmita. Algumas vinham sem marmita nenhuma e ficavam olhando para o chão durante o intervalo. Otília começou a dividir seu almoço. Dona Cândida viu, mas não disse nada. Só passou a fazer o almoço mais farto, como se o caldo grosso fosse um acordo silencioso entre as duas. Em julho, a primeira família passou pela estrada. Homem na frente, mulher atrás com uma trouxa na cabeça. 3 filhos esqueléticos. Não paravam, só passavam. Passavam como quem não tem tempo de parar. A direção era uma só. Leste, sempre leste, Fortaleza. Dona Cândida benzeu o peito. Otília ficou na porta, olhando. Na semana seguinte passaram mais 2 famílias. Depois uma todo dia. Depois várias por dia. Depois Otília parou de contar. Ela começou a deixar um pote de água na pedra perto da estrada todo fim de tarde. No outro dia de manhã o pote estava seco. Ela enchia de novo. O coronel Cornélio fechou o portão grande da fazenda em agosto. Mandou pôr 2 capatazes com rifle nas entradas da propriedade. O motivo, explicou na venda, era que bando de retirante rouba o que vê pela frente e a gente não pode ser obrigado a sustentar o mundo inteiro. Ninguém discordou, mas também ninguém concordou muito alto. Dona Cândida ficou sabendo e, pela primeira vez em meses, deu uma risada seca. Coronel tem medo, menina. Homem de porteira fechada é homem com medo. Medo de quê, Dona Cândida? De descobrir que ele é igual aos outros. Naquele mês, 6 alunas tinham partido. A caderneta ia ficando com cada vez mais partios na margem. Otília começou a escrever o destino quando sabia. Partiu para Fortaleza. Partiu para Canindé. Partiu para Baturité. Partiu o destino ignorado. Ela percebeu, numa quarta-feira de agosto, que a caderneta tinha deixado de ser caderneta de chamada. Tinha virado outra coisa, um registro de quem estava passando.
Às vezes, de madrugada, ela acordava com o som de passos na estrada. Nunca de carroça. Ninguém que retirava tinha carroça. Eram passos de pé descalço, em pequenos grupos, arrastando conversas baixinhas para não acordar a vila. Otília ficava na cama, olhando para o teto e não dormia mais. Um dia desses, uma mulher bateu na porta da escola de noite. Tinha um bebê enrolado num pano. Não pediu comida, não pediu remédio. Pediu só água. Otília deu. A mulher bebeu, deu para o bebê beber, agradeceu e seguiu. No dia seguinte, Otília encontrou o pano do bebê na beira da estrada, enrolado no pé de uma aroeira. Não sabia se o bebê tinha sobrevivido à noite. Não sabia se a mãe tinha parado para dizer adeus. Sabia só que o pano ali era todo o recado que ela ia ter. Guardou o pano num canto da gaveta da mesa, junto com a caderneta, sem saber ainda por quê. Em setembro, o governo mandou um médico. Não avisou ninguém. Ele chegou numa manhã de pé na estrada com uma mala de couro e uma bolsa a tiracolo. Otília estava varrendo a porta da escola quando ele apareceu. Alto, magro, barba curta, chapéu que tinha visto muita estrada. Não tinha o ar de quem vinha de Fortaleza. Tinha o ar de quem vinha de ainda mais longe. Bom dia, senhora. Meu nome é Heitor Moraes. Sou médico sanitarista mandado pelo governo do estado. Estou procurando um lugar para me instalar. Otília olhou para ele um momento. Reparou que a mala dele tinha carimbos de embarque, Fortaleza, Recife e um que ela não conseguiu ler. Reparou que os olhos dele eram cansados de um jeito que não era só cansaço de viagem. Otília Falcão, professora. Entra, doutor. Dona Cândida faz um café para o senhor. Heitor tirou o chapéu antes de entrar. Otília reparou nisso também. Heitor veio para combater o tifo. O tifo tinha começado a aparecer entre os retirantes na estrada. Água ruim, gente amontoada, corpo enfraquecido. Ele ia morar numa casinha que Dona Cândida arranjou com uma viúva do outro lado da praça. Ia atender de manhã na casa. De tarde ia para a estrada. Na segunda noite ele jantou na escola. Dona Cândida fez feijão com farinha. Otília tinha um pouco de rapadura guardada. A senhora lê muito, professora? Ele tinha visto a pilha de livros na caixa aberta perto da janela. Leio o que me deixam. Quando era em Fortaleza, lia mais. Aqui tem o que trouxe. E um dicionário. Trouxe Euclides da Cunha? Otília riu a primeira risada em muito tempo. Trouxe. Os Sertões. O senhor conhece? Conheço. Reli no barco vindo para cá. Ele parou. Olhou para o café. Aquela frase, o sertanejo é antes de tudo um forte. Eu achava bonita quando era estudante. Agora eu não sei mais o que acho dela. Por quê? Heitor demorou a responder. Mexeu o café com a colher. Porque a gente usa a força do outro para esquecer que o outro está morrendo. Otília não disse nada. Ficou olhando para a mesa. Dona Cândida, que fingia não estar escutando, deu um risinho do fogão. Doutor fala bonito. Fala o que vê, Dona Cândida. Depois daquela noite, Heitor e Otília se viam todo dia. Ele passava na escola de manhã, antes de abrir o consultório, só para pegar água filtrada para levar para a estrada. Ela deixava uma garrafa cheia na porta. Às vezes ele demorava. Ficava no alpendre. Conversavam sobre livros, sobre o governo, sobre Rui Barbosa, sobre uma cantora italiana que tinha passado por Fortaleza 2 anos atrás. Coisas que não serviam para nada. Otília não pensava em casamento. Nunca tinha pensado. Mas pensava às vezes que aquelas conversas eram o mais perto de uma casa que ela tinha tido em muito tempo. Foi em outubro que Joaquina chegou. Uma família tinha parado na beira da estrada, perto do umbuzeiro. Pai, mãe, 3 filhos. O pai, seu Januário, era vaqueiro antigo da fazenda Baraúnas, que tinha caído. Não tinham mais para onde ir. A mulher estava tão fraca que não conseguia mais andar. Otília saiu da escola com Dona Cândida. Levaram água, farinha, rapadura. Dona Cândida benzeu as crianças. O seu Januário chorou sem esconder. Homem de sertão que chora na frente dos outros é homem que chegou no fim. A gente pode ficar só uma noite, professora. Só uma. Amanhã a gente anda de novo. Otília olhou para os 3 filhos. O mais novo tinha uns 5 anos. A do meio uns 7. A mais velha era uma menina magra, olhos grandes, um vestido de chita desbotado. Olhou para Otília e não desviou. Como se chama? Joaquina, a menina respondeu. Você estuda, Joaquina? Já estudei. Na casa onde a mãe trabalhava. Até a cartilha. Otília pensou um segundo só.
Seu Januário, o senhor fica. Tem um anexo atrás da escola. É pequeno, mas cobre. A senhora descansa uns dias. Depois o senhor decide. Dona Cândida olhou para Otília com uma cara que dizia: o coronel vai descobrir. Otília olhou de volta com uma cara que dizia: eu sei. Naquela mesma noite, Otília abriu a caderneta. Numa página nova escreveu o nome Joaquina Alves dos Santos. Aluna ouvinte, sabia que não era oficial. Sabia que o coronel nunca ia aprovar. Sabia que aquilo era irregular. Escreveu mesmo assim. Joaquina começou a assistir às aulas. Sentava no último banco calada, atenta. Era mais esperta que as outras. Aprendia rápido. No fim da primeira semana já estava lendo frase inteira. A senhora gosta de ler, Joaquina? Gosto, professora. A mãe diz que quem lê não fica sozinho nunca. Otília guardou aquela frase. Na segunda semana de Joaquina veio o primeiro sinal. A menina chegou à escola com febre. Otília pôs a mão na testa dela e sentiu o que não queria sentir. Mandou chamar Heitor. Ele veio correndo com a maleta. Examinou a menina no banco da escola, na frente das outras todas. Olhou a língua, olhou os olhos, apalpou a barriga. Ficou um tempo sem dizer nada. Depois chamou Otília para o canto. É tifo. Início. Posso começar o tratamento hoje, mas preciso dela isolada. Tem que ser fora da escola. A família tem que ficar com ela. E as outras alunas não podem mais ter contato. Otília segurou o fôlego. Vai sobreviver, doutor? Heitor demorou a responder. Olhou para Joaquina, que agora estava deitada no banco, pequena como um pássaro. Não sei. É uma criança forte, mas está fraca de fome. Os dois juntos é o que mata. Joaquina foi levada para o anexo. O seu Januário não saía mais de perto dela. A mulher dele chorava baixo, com medo de assustar a filha. Heitor voltou 3 vezes por dia. Levava soro caseiro, chá de quina, remédio do governo. Otília continuou dando aula com as outras meninas pela manhã. De tarde ficava no anexo, lendo alto para Joaquina, mesmo quando a menina parecia estar dormindo. Leu Iracema. Leu trechos dos sertões, pulando os pedaços que doíam demais. Joaquina abria os olhos de vez em quando e dizia: continua, professora. Otília continuava. Foi nesse dia, na quarta tarde de leitura, que Coronel Cornélio apareceu. Minha gente, antes da gente seguir, eu preciso avisar uma coisa. O que vem agora é a parte mais dura dessa história. Não é violência, não é coisa que machuca de assistir. É só a parte onde a Otília vai precisar escolher entre o que ela jurou quando saiu de Fortaleza e o que está na frente dela, respirando baixinho no anexo da escola. Vamos juntos. O coronel chegou a cavalo. Apeou na frente da escola com a calma de quem sempre apeia onde quer. Dona Cândida saiu para recebê-lo, mas ele não falou com ela. Entrou direto. Otília estava com a caderneta aberta na mesa. Acabava de anotar algo ao lado do nome de Joaquina. Professora? Coronel? Ele não sentou. Pôs as 2 mãos na mesa e se debruçou. Chegou aos meus ouvidos uma coisa. Dizem que a senhora está abrigando uma família de retirante no anexo da escola. Que a senhora está dando aula para uma menina que não é daqui. Que a senhora está passando a noite acordada com eles, levando água, chamando o médico. Me diz que é mentira. Otília fechou a caderneta devagar. Olhou para ele. Não é mentira, coronel. Cornélio respirou fundo. A escola não é sua, professora. A escola é da prefeitura, que é minha. O salário da senhora é meu. A casa onde a senhora dorme é minha. Isso aqui é tudo meu. E a senhora está usando o que é meu para sustentar gente que eu mandei não entrar. Eu não estou usando nada do senhor, coronel. Estou usando o meu tempo, a minha comida que eu divido, o meu salário que eu gasto comprando remédio. E estou usando a minha consciência, que não é do senhor. Cornélio bateu a mão aberta na mesa. A caderneta pulou. A senhora está desafiando minha ordem. Eu estou fazendo o meu trabalho. Seu trabalho é ensinar as meninas daqui. Não é cuidar de bando de retirante que vai morrer de qualquer jeito. Otília olhou para ele. Falou baixo. Mais baixo do que tinha falado a vida inteira. O senhor não sabe se vai morrer. Ninguém sabe. E mesmo que saiba, coronel, a menina tem um nome. E enquanto eu tiver essa caderneta, eu vou escrever esse nome nela. Cornélio olhou para a caderneta. Estendeu a mão para pegar. Otília pôs a mão em cima. Ficaram assim um momento. Os dois parados.
Depois, Cornélio retirou a mão, endireitou o corpo, vestiu o chapéu. A escola fica fechada a partir de amanhã. A senhora tem uma semana para arrumar suas coisas. Eu não quero violência, mas quero a senhora fora. Saiu sem esperar resposta. Dona Cândida entrou na sala. Tinha escutado tudo. Não disse nada. Só pôs a mão no ombro de Otília e deixou lá. Joaquina morreu 3 dias depois. Morreu de madrugada, numa hora que ninguém viu. Otília estava dormindo no chão ao lado dela. Tinha dormido sem querer. Quando acordou, Joaquina já tinha ido. Seu Januário não gritou. Só se ajoelhou ao lado da filha e pôs a testa na testa dela, como quem devolve uma coisa emprestada. A mulher dele chorou sem som. Os outros 2 filhos ficaram num canto, calados, sem entender direito o que tinha acabado de acontecer. Otília saiu do anexo. Foi para a sala de aula. Abriu a caderneta. Ao lado do nome de Joaquina Alves dos Santos, escreveu uma palavra. A letra saiu tremida e ela teve que escrever devagar para não borrar a tinta. Faleceu. Data: 14 de outubro de 1915. Fechou a caderneta. Pôs a mão em cima. Ficou um tempo sem se mover. Dona Cândida entrou. Não disse nada. Heitor chegou meia hora depois. Viu Otília sentada na mesa, caderneta fechada, mão em cima. Não disse nada também. Os 3 ficaram ali, em silêncio, o tempo que foi preciso. O enterro foi de tarde. Cavaram a cova no chão duro atrás do pé de um buzeiro. Cortaram uma cruz de 2 galhos amarrados com barbante. Seu Januário escreveu o nome da filha numa tábua com carvão. Poucos da vila apareceram, mas alguns apareceram. Uma mulher que trouxe uma vela. Um homem velho que rezou baixinho. Uma menina da turma de Otília, a mais nova, que trouxe uma florzinha seca. Cornélio não apareceu. Otília estava ali quando um vento começou a soprar diferente. Um vento que vinha de oeste. Um vento com cheiro que ninguém daquela vila sentia há quase 1 ano. Dona Cândida levantou a cara. Menina, olha. Otília olhou. No horizonte, muito longe, uma linha escura. Nuvem. A chuva começou naquela noite. Não foi chuva de salvação. Foi chuva cansada, fina, quase pedindo desculpa. Mas era chuva. Bateu no telhado da escola num ritmo que ninguém lembrava mais. As crianças da vila saíram para a rua sem casaco. Os cachorros latiram. Um homem velho caiu de joelhos no meio do caminho. Choveu aquela noite toda. Choveu no dia seguinte. Choveu 3 dias. Não foi o bastante para trazer o açude de volta, não foi o bastante para acabar com a seca, não foi o bastante para fazer a terra verde de novo, mas foi o bastante para lembrar que ainda era possível. 10 dias depois da chuva, o seu Januário e a família partiram. Partiram para Canindé, para a casa de um irmão dele que tinha mandado recado. Levaram a tábua com o nome de Joaquina embrulhada num pano. A mulher de seu Januário abraçou Otília sem dizer nada. Seu Januário apertou a mão dela com as 2 dele. A senhora ensinou minha menina a ler, professora. Eu não vou esquecer isso. Enquanto eu tiver memória, vou contar para os meus netos que minha filha mais velha sabia ler. Isso não é pouco. Otília não conseguiu responder. Só fez que sim com a cabeça. Eles sumiram na curva da estrada. Otília ficou na porta da escola muito tempo depois. Na semana seguinte, Cornélio mandou um recado. A escola podia reabrir. Ele ia mandar consertar o telhado. A senhora podia continuar, se quisesse. Ele não pediu desculpa. Homem como Cornélio não pede. Mas Dona Cândida disse, e disse com conhecimento de causa, que o coronel tinha andado doente na semana da chuva. Tinha ficado 2 dias sem sair do quarto. Ninguém sabia o que ele tinha pensado naqueles 2 dias, mas alguma coisa tinha sido pensada. Otília aceitou reabrir. Não aceitou desculpas que não vieram, mas aceitou o telhado. Na véspera da reabertura, Heitor apareceu no fim da tarde. Ele estava para ir embora. O estado tinha mandado outro médico para o vilarejo vizinho e precisava dele lá. Tinha vindo se despedir. Otília caminhou com ele até a beira da estrada. O sol estava baixo. O sertão estava dourado. O vento tinha cheiro de terra molhada que ainda ia demorar muito para sumir. Ele parou perto do pé de um buzeiro. Professora? Doutor. Eu volto se a senhora me permitir. Não agora, mas quando a coisa acalmar, eu volto para conversar. Se a senhora ainda estiver aqui. Otília olhou para ele. Reparou que os olhos dele não eram mais tão cansados. Reparou que o sol batia de um jeito nele que dava vontade de guardar aquele instante como quem guarda uma fotografia. Vou estar, doutor. Foi tudo que ela disse.
Heitor fez que sim com a cabeça devagar. Depois virou as costas e foi embora pela estrada. Otília ficou olhando ele diminuir. Não havia romance aos berros, não havia cerimônia, não havia anel. Havia só 2 olhares no fim de uma tarde e uma promessa baixa, quase sussurrada, feita na margem de uma estrada que tinha visto gente demais passar naquele ano. Foi o bastante. Na manhã da reabertura, Otília chegou cedo. Dona Cândida já tinha varrido a sala. As meninas foram chegando uma a uma. Algumas tinham ficado na vila o tempo todo. Outras tinham partido e voltado. Outras tinham partido e não iam voltar nunca mais. Os bancos estavam desiguais, mas estavam cheios. Otília sentou-se à mesa. Abriu a caderneta. Passou a mão pela primeira página. 14 nomes, escritos em março, com letra de quem ainda acreditava que o ano ia ser um ano qualquer. Virou a página. Marlene partiu para Fortaleza. Virou. Antônia partiu, destino ignorado. Virou. Joaquina Alves dos Santos, aluna ouvinte, faleceu, 14 de outubro de 1915. Virou. E virou. E virou. A caderneta estava quase cheia. Otília olhou para ela um tempo longo. Entendeu naquele momento o que aquele caderno tinha virado. Não era caderneta de chamada. Não era registro de aula. Era a única prova em toda a Serra dos Umbuzeiros, em todo o Ceará, em todo o Brasil, de que aquelas meninas tinham existido. Que Marlene tinha tido letra bonita, que Antônia tinha partido sem dizer para onde, que Joaquina tinha sabido ler no fim. Se um dia alguém quisesse saber quem tinha passado por aquela vila no ano da Grande Seca, ia ter que abrir aquele caderno. Otília pegou a caneta tinteiro, molhou. Numa página nova, escreveu o cabeçalho. Escola Rural da Serra dos Umbuzeiros, ano de 1916. Professora Otília Bezerra Falcão. Esperou a tinta secar. Depois levantou os olhos. As meninas estavam todas olhando para ela. Bom dia, meninas! A gente vai começar pela letra A. As meninas responderam em coro. E a aula começou.